todas, bem-vindas ao primeiro Cona Meta. Eu sou Eloá Dias, eu sou jornalista, sou cerimonialista de casamentos, sou produtora de eventos, sou idealizadora de cursos, congressos, seminários, treinamentos, palestras na área de empreendedorismo para profissionais de festas e eventos. Eu quero agradecer também a Meta Mulheres Empreendedoras, que me convidou para esse bate-papo aqui com vocês. Estou muito feliz por estar aqui. E eu trouxe 5 dicas para quem está começando a empreender no mercado de casamento, ou para quem gostaria de empreender nesse mercado tão cheio de curiosidade, tão cheio de ideias, tão cheio de glamour, tão cheio de tantas coisas bonitas, né? Gostosas, interessantes, mas cheio principalmente da única e maior energia que nos move dentro de um casamento, que é o amor. Qual o conceito de empreendedorismo para mim? Empreender é ter coragem de acreditar em si mesma. Nós, as meninas, ainda precisamos, né, acreditar bastante em nós mesmas. Ainda há toda uma questão que envolve o empreendedorismo feminino, esse empoderamento, essa dificuldade, essa realidade onde as mulheres ainda precisam lutar muito a cada dia, independente da sua condição social, da sua condição intelectual. Ainda não é tão fácil, ainda não é tão natural esse caminho que a gente está rompendo aí de tantas barreiras, de acreditar que podemos nos empreender, que podemos ser empresários, que podemos ser grandes no projeto que escolhemos para as nossas vidas. Por isso, a necessidade de ter coragem e de acreditar em si mesma. Esse é o meu conceito de empreendedorismo. Eu costumo conversar com quem está começando, com quem quer começar a empreender na área de casamentos, colocando perguntas. Eu acho que quando a gente se faz algumas perguntas, é mais fácil você entender o caminho pelo qual você vai precisar percorrer. A primeira pergunta que eu sempre faço, que eu acho bacana que você se faça, na verdade essas perguntas são para te lançar reflexões. A partir dessas perguntas eu acredito que você está apta a refletir sobre os passos principais para esse empreender, para esse caminho nesse mercado tão curioso, tão interessante, tão lindo, ao qual nós nos dedicamos com tanto amor, com tanto carinho. Você tem consciência de qual é o seu propósito? Qual é o propósito da sua vida? Por que essa questão é importante? Quando você vai lidar com os dois ativos mais importantes, com os dois ativos principais da vida de uma pessoa, que ficam nas balanças extremas, que é a emoção e o amor, a emoção e o sonho, é preciso que você tenha muita consciência do que você está fazendo, do caminho para onde você está pretendendo seguir. A minha resposta a essa pergunta, para ajudar você a pensar, né, o que é essa coisa de propósito, o que é essa questão de ter consciência. Quando eu resolvi empreender na área de casamentos, eu já vinha há muitos anos, aliás, desde a faculdade, que eu só faço trabalhar com produção e comunicação e produção, mas sempre na área corporativa e governamental. Há 10 anos, quando eu resolvi abrir o braço festas da minha empresa e empreender na área de festas de casamento, eu logo percebia que um dos meus talentos, que é uma coisa também muito bacana, fazendo aqui um pequeno parêntese, reconheça seus talentos. Tenha noção, tenha certeza de que seus talentos reconhecidos por você são reais. Você não está sendo vaidosa ao reconhecer seus talentos. Pelo contrário, você está sendo corajosa ao reconhecer que você tem talentos e que eles devem ser colocados a favor do trabalho que você deseja desenvolver. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de festa, eu gosto de sair, eu gosto de estar com outras pessoas, de conhecer pessoas novas, eu gosto de realizar festas, eu gosto de ver o brilho nos olhos no final de uma festa, mas isso não é suficiente, porque a gente está lidando aqui com uma festa muito específica, a festa de casamento, é uma festa muito única, uma festa que não dá para, gravando, faz de novo, não dá para recuperar a emoção. Emoção e sonho é uma vez só. A cada vez que você realiza alguma coisa que o ativo é emoção e sonho, é sempre única, então você não pode, gravando, faz de novo. Daí a importância de você ter muita consciência, muita certeza do que você vai fazer, né, do que você está fazendo.
E uma coisa que eu acho que faço bem e que gosto de fazer, e que eu entendi como sendo um propósito, porque eu faço isso desde sempre, desde que eu tenho consciência das minhas ações, é unir pessoas, é conectar pessoas. Eu gosto de fazer isso. E neste mercado é uma coisa muito importante, é uma ação que você vai fazer espontaneamente e sempre que você estiver organizando um casamento. O cerimonial de casamento é o último passo dessa organização. O cerimonial são os rituais, o passo a passo que acontece no dia do casamento. Ele é único, exclusivamente, para aquele dia. O passo a passo que te leva até o cerimonial é o que nós chamamos de organização, né? O planejamento, o assessoramento, que pode levar 24 meses, 12 meses, 8 meses, enfim. Vai depender de quando a noiva te procura e de quando esse planejamento deve começar. Nesse passo a passo, de meses antes do casamento, o que você mais vai fazer, dentre tantas atividades, uma das atividades que você mais vai executar é estar em contato com essa gama enorme de fornecedores que estarão reunidos na concepção de um casamento, no planejamento de um casamento, e com os familiares mais para frente, e inicialmente com os noivos, com aquelas pessoas mais próximas que estão junto com eles ali naquele processo de organização desse casamento. Normalmente pais, dos dois ou um dos pais, que às vezes estão ali ajudando também na questão financeira, então acabam vindo um pouco com os noivos, trazendo um pouco para você, junto com os noivos, as questões que estarão impressas aí nessa organização desse casamento. Então, conectar as pessoas, unir pontas, costurar essa união, fazer com que essas pessoas se conectem para realizar alguma coisa, tanto no âmbito familiar, quanto no âmbito pessoal, emocional e profissional, é uma coisa que eu identifiquei como sendo o meu propósito. Unir as pessoas em prol de um objetivo comum é uma coisa que eu faço, que eu gosto de fazer e que para este negócio é um bom diferencial, é um bom ativo. Então, este foi o propósito que eu identifiquei, um dos meus propósitos que eu identifiquei, que seria útil aqui neste projeto. E assim eu resolvi me dedicar à realização de casamentos, quando eu identifiquei que um dos meus talentos seria fundamental para este projeto acontecer, assim como aconteciam os outros projetos da minha empresa. A outra pergunta, que é bastante reflexiva para quem está começando: eu estou pronto para servir? Eu estou pronto para servir nos bastidores? Quando você termina uma festa de casamento, para e pensa o que ficou na sua mente daquela festa na qual você participou como convidado. O bolo, o doce, a decoração, depois a fotografia, tudo aquilo que você viu, não é isso? Você fecha seus olhos, imagina um casamento que você tenha participado e provavelmente o que vai vir à sua mente são essas coisas que aparecem, né? Que estão ali expostas durante uma festa de casamento, uma celebração de casamento. Ali ninguém identificou ou imaginou que para chegar naquele ponto, uma pessoa, um assessor de casamentos, um organizador de casamentos, caminhou passo a passo com essa noiva, com esse casal, com essa família, gerenciou, identificou os melhores profissionais. Aqui eu não estou falando na questão financeira, eu estou falando dos melhores profissionais que tenham a ver com o perfil daquele casamento, com o perfil daquele casal, com a história que aquele casal vem desenvolvendo na sua vida e que vai construir a partir do seu casamento. Ali ninguém está identificando as gerências das crises que aquele profissional precisou fazer, de casamento, como mexe com muitas emoções. Muitas famílias hoje têm várias configurações, né? São segundos, terceiros casamentos, são madrastas que são ativas junto com as mães, são padrastos que entram com a noiva no lugar do pai, são pai e padrasto que dividem caminhos. E tudo isso, muitas vezes, trazem à tona emoções que ficaram lá no passado dessa família e que naquele momento da realização do casamento acabam trazendo alguns conflitos. E até nisso, às vezes, você precisa, não digo atuar, que isso não é o nosso papel, mas saber como caminhar nesse embaralhado jogo de emoções familiares. Quando a pessoa está numa festa, numa celebração de casamento, ela não percebe que por trás de toda aquela beleza, de tudo aquilo que está preparado ali, havia alguém, como alguém que está por trás de uma câmera
gravando, filmando um grande sucesso de bilheteria. Alguém sabe o nome de algum câmera que tenha realizado, que tenha feito parte da realização de um grande sucesso de bilheteria? Não, claro que não. A gente sabe o nome do filme, muito mal do roteirista, do autor e dos atores, mas o nome do filme todo mundo sabe. E claro, os atores principais. É mais ou menos assim que a gente funciona aqui. Por isso é muito importante que você tenha consciência e saiba responder essa pergunta. Você está pronto para servir nos bastidores? No que isso pode te atrapalhar, caso você não esteja? A frustração, muitas vezes, faz com que você perca o ritmo e o foco do que você está desenvolvendo. A frustração por não ter um reconhecimento no mesmo nível que aquilo que é mais aparente no casamento, pode fazer com que você não desenvolva a sua postura de maneira adequada para que você empreenda. Porque empreender é um pouco além de prestar um serviço. Né? Empreender é quando você, de fato, organiza a sua vida, empreende primeiro a você mesmo, se organiza, se planeja, consegue gerenciar a sua vida, o seu tempo. Porque quando você vai lidar com a organização de um casamento, que é algo tão monstruoso, né? Que é algo tão grandioso, independente se o casamento é grande ou pequeno, a organização de um casamento mexe com tantos ativos, mexe com tantas questões que você precisa estar bem, estar consciente do que você está fazendo. Você precisa ter uma organização diária da sua vida, um planejamento de como você vai agir, de como você vai trabalhar, como vai ser seu dia a dia, como vai ser essa sua planilha. E para que isso ocorra de maneira efetiva, essa frustração tem que ser deixada de lado. E muitas vezes eu encontro, né, um profissional que se sente frustrado por não se sentir tão reconhecido. Então, se você está entrando nesse mercado porque você acha que é um glamour, que o seu nome vai aparecer em todos os sites, em todas as mídias, em todos os agradecimentos, isso vai ficar restrito ao casal. Né? Por isso é muito importante que você entenda que na realização de um casamento, você precisa se doar, servir, sabendo que você vai fazer isso no anonimato. Isso tem que ser prazeroso para você. Eu quero executar ações de generosidade. Eu estou preparada para ter paciência, compreensão, harmonia, muita generosidade, muito comprometimento para realizar o sonho do outro. Sim, porque no momento em que várias famílias, né, estão ali envolvidas na concepção desta união, no momento em que as amigas mais próximas, as madrinhas, aquelas pessoas acabam se envolvendo nesse dia a dia da organização, tudo isso acaba muitas vezes trazendo para você, o organizador, uma carga muito maior do que aquela que estava preparado, né, do que aquela carga que deveria ser a carga inicial da organização do casamento. Nem sempre você vai organizar o casamento com o casal de noivos apenas, né? Muitas vezes a mãe de um ou de outro, ou uma irmã, assim, para e passo, vai estar ali, muitas vezes tirando um pouco testando tua paciência, né? Testando a tua generosidade, entender que todos que se aproximam do casal, no fundo, na verdade, o que eles querem mesmo é ajudar. Embora muitas vezes esse procedimento, esse processo de vem mais um de um lado, mais um de outro, para te ajudar, acaba atrapalhando. E para que você consiga reconduzir essa situação, é preciso que você tenha muito. É uma ação que você está preparada para exercitar, para executar. Outra questão uma outra pergunta que eu costumo colocar para as minhas alunas, mentoradas, enfim, que eu estou apoiando ali naquele dia da realização do casamento, é se você pode aceitar que, de fato, embora, apesar do glamour que possa ter te seduzido quando você decidiu empreender nessa área, que ele, na verdade, não existe. Né? O glamour é algo que a mídia traz. O glamour é algo que, na verdade, não é real para o organizador. O glamour fica por conta dos noivos, por conta dos convidados, por conta da família, quem está curtindo a festa. Você, enquanto organizador de casamentos, você precisa entender que o sonho aqui é um business. É claro
é um negócio. Óbvio, evidente que, como você está lidando com um casamento, o maior ativo do seu trabalho é o amor, é a energia do amor, é a energia da compreensão, né, da generosidade. Porém, tudo isso traduzido em negócio. Você não é uma babá de noivos, você não é uma fada madrinha, você não tem uma varinha de condão que vai transformar tudo aquilo que você precisa fazer num passo de mágica. Não há mágica, a única mágica que existe é o que une essas pessoas. Aqui, dentro desse projeto, um dos maiores erros de quem está começando, se não erro, mas dos grandes enganos é imaginar que tudo é mágico, que tudo é um grande sonho, quando na verdade tudo é muito trabalho, tudo é um grande negócio que envolve as diversas partes que estarão ali presentes, né, os diversos fornecedores, os diversos prestadores de serviço que vão caminhar com você ao longo desse projeto. E não está errado essa mentalidade de que o que você está fazendo é um negócio, não está errado. Eu encontro no meu caminho de mentoria e de alunos, muitas vezes o aluno, o profissional que está começando, tentando esconder de si próprio, e claro, né, de quem está convivendo ali com ele no dia a dia, de que ele está realizando um negócio, que precisa ter um contrato, que precisa ter aceito de ambas as partes, que é preciso ter começo, meio e fim, que é preciso que as regras fiquem muito bem estabelecidas, e inclusive as regras financeiras, para que você possa valorizar o trabalho que você está desenvolvendo e ser contratado pelo valor que você agrega naquele processo. Não é errado que você entenda que aqui, embora você lide com casamento, com sonho, com a emoção, que ainda assim é um negócio. É claro que a emoção e tudo mais que permeia esse caminho de sonhos e de pensamentos e de necessidades, e novamente pensamentos e necessidades voltadas para a realização desse ato de amor, é diferente, né, do que o seu gerente de banco, da relação que o gerente do seu banco tem com você. Evidentemente que aqui nesse processo, quando a gente entende que esse negócio é um negócio, mesmo que recheado das energias de emoção e de sonho, é um negócio. Quando você está lidando com um negócio, por exemplo, na área bancária, é de uma forma que você vai se relacionar enquanto cliente. Aqui, a maneira como você e o seu cliente vão se relacionar é baseado nessa relação de emoção, de sonhos, de condutas mais amorosas, mais generosas, mas ainda assim é preciso que você veja isso como um negócio. Porque enquanto você não consegue enxergar que, embora dentro do processo de casamento, ainda assim é um grande negócio, por tudo que envolve e no seu dia a dia de trabalho, a sua postura ela fica inadequada para que você realmente consiga desenvolver com a desenvoltura, com o caminhar necessário para o melhor resultado. Bom, e fechando as nossas reflexões, então vamos à dica número 5. Estou pronta para essa nova noiva, para a noiva atual? Essa noiva que não é mais a menina de 30 anos atrás, é a mulher de hoje, né? Que paga o seu casamento junto com o seu noivo, que já está formada, que já trabalha na sua área de atuação profissional, que sabe muito bem o que ela quer e também o que ela não quer. Essa noiva, ela está junto com esse mercado se inovando, é um mercado que a cada ano, o que ele foi há 5 anos atrás, ele não é mais hoje, o que ele é esse ano, ele já não será no ano que vem. É um mercado com muita inovação, com muita informação. A democratização da informação na internet, obviamente, ela é muito boa. Ela abriu espaço para que todos possam estar conectados, para que todos recebam informação. E informação é ouro, informação é muito bom. Porém, quando se trata de noiva,
informação em excesso pode ser um desserviço, né? Porque muita informação traz também uma certa confusão. Mas essa nova noiva, que está ali altamente conectada, que tudo que ela faz, tudo que ela executa, tudo que ela ouve, aprende nas mídias sociais, pela internet, ela está muito ligada naquilo que ela não gostaria de fazer principalmente. O que traz para você um conforto e uma segurança na execução do seu trabalho. Por outro lado, para algumas pessoas gera uma certa frustração no momento em que a noiva está muito empoderada. Ela diz exatamente como ela quer caminhar. E o assessor nessa hora pode se frustrar achando que está com o seu serviço desmerecido. Eu não vejo dessa forma. No momento em que a noiva descobriu o do it yourself, né, o DID, o faça você mesmo, ela começou a caminhar em muitos aspectos por conta própria. Isso é caminho sem volta, sabe? É um caminho muito natural. Algumas noivas realmente vão fazer as coisas por conta própria e você não tem o papel de convencê-la. Você não precisa e não deve convencê-la. Lembre-se que hoje uma criança com acesso à internet não é convencida mais de nada. Você não consegue convencer uma criança de 3 anos a assistir um programa se ela quiser assistir outro. Tamanho o nível de maturidade e informação que isso dá, né, àquela criança. A mesma forma acontece com nós adultos. Você não consegue convencer uma pessoa de que o processo que ela está caminhando não é o processo que ela acredita, porque você está ali. Agora, se aquela informação vem de uma fonte segura ou não, é uma outra questão. E muitas vezes aquela cliente não está muito ligada nessa questão, né? Se a informação é de uma fonte segura ou não. O que ela quer é fazer o processo por ela mesma. Quando eu recebo essa cliente, gostei muito de você, mas eu pretendo realizar todo esse caminhar sozinha, com a ajuda das mídias e do que mais eu achar que é pertinente para esse caminho. Ok, eu não invisto a minha energia em convencimento, não é o papel do assessor. O papel do assessor é mostrar valor agregado ao seu serviço, ao seu trabalho, aquilo que ele desenvolve, para que a cliente, a noiva, a cliente, ela decida o que ela quer. Eu estou disponível. Se você quiser caminhar junto comigo, eu estou aqui. Agora, se você quiser caminhar sozinha, é uma questão pessoal, particular da noiva. E atualmente existem muitas bandeiras, né? Sem cerimonial o seu casamento não vai acontecer, sem o cerimonialista você não pode dar um passo. E, na verdade, isso não é verdade. Há 30, 40 anos atrás, é bem verdade que não havia, né, toda essa glamorização do casamento. Mas ainda assim as pessoas realizavam, as pessoas casavam e eram muito felizes. Então não tem muito essa conversa de que sem mim a coisa não vai funcionar. Não era essa forma que eu me coloco para minha noiva. O que eu coloco para ela é que o trabalho é muito grande. Se ela quiser ter esse trabalho, é com ela, mas se ela quiser dividir esse trabalho comigo, eu tenho o maior prazer, porque essa é a minha missão, né? É esse o trabalho que eu realizo enquanto assessora de casamento e depois enquanto cerimonialista. Mas em nenhum momento eu vislumbro uma destruição, uma tragédia no casamento que não tem um cerimonial. Por uma simples razão. Primeiro, porque não é assim. É claro, óbvio, evidente, que com um profissional adequado, conduzindo e orquestrando, a coisa acontece de maneira... A coisa flui melhor, né? Todo o processo flui de maneira mais adequada e os incidentes que nós vemos acontecer num casamento, né? Numa organização de casamento, onde as madrinhas e as mães botam tudo lá no bolo, batem aquele mix e fazem do jeito delas, isso não vai acontecer ou vai ser minimizado ou será gerenciado, se acontecer algum problema, quando você tem um assessor, um cerimonialista, alguém experiente. Mas se a pessoa resolve fazer uma cirurgia fora de um hospital, né? Quantas mulheres hoje fazem uma cirurgia num consultório com uma esteticista ao invés de procurarem um cirurgião plástico? Se a pessoa coloca a própria vida em risco, né? Se a pessoa faz todo aquele bronzeamento artificial excessivo que acaba se queimando, tendo danos permanentes, se a pessoa resolve fazer fisioterapia sem um fisioterapeuta e se arrisca a ficar com danos permanentes na coluna, se ela coloca a vida dela em risco, que dirá uma festa de casamento, uma celebração de casamento. Então, por esse simples motivo de que a pessoa, quando põe uma coisa na cabeça, ainda mais mulher, né, você não tira, eu não tenho esse gasto energético. Eu procuro colocar a minha energia naquela pessoa que quer conhecer o meu trabalho.
aquela pessoa que acredita, que precisa e que enxerga valor naquilo que eu posso oferecer a ela. É nessa pessoa, é nesse cliente que eu coloco a minha energia. Quando você tem essa postura, você evita entrar no processo de leilão. Você não se prostitui no meio do caminho. Você não leiloa o seu serviço, que é um serviço para o mercado. Você entende, aceita e cada um segue o seu caminho. Bom, eu espero que com essas 5 dicas você esteja apta a refletir um pouco sobre o que é empreender no mercado de casamento. Tá bom? Foi um prazer conversar com vocês. Estarei disponível para conversar, para tirar dúvidas. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.